Então, nós vamos fazer uma leitura que está aqui no Salmo 50, a partir do versículo 15, que diz assim: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Queridos ouvintes, pelo que eu tenho lido nessa passagem, elas dão uma ideia de que todas as nossas atitudes estão inscritas, registradas nos arquivos celestiais. E que, portanto, de todas elas daremos conta, tomaremos lembrança quando o Senhor colocar diante de cada um estas atitudes. Meus amados e queridos, isso será uma desgraça para aqueles que, como diz aqui, esquecem-se de Deus. Procuram viver numa vida de aparência, numa vida de hipocrisia, numa vida de meios, de formas ilusórias de serem justificados. Eu oro bastante. Eu quando tenho tempo, eu estou sempre escutando hinos. Claro, isso é muito bom. Mas escute, Deus quer que você se volte para Ele e ouça o que Ele tem a te dizer. E tenha consciência do teu estado de pecados e dê graças a Deus pela sua misericórdia que se volta para ti, procurando encontrar-te. Por isso que ele diz em Isaías: vinde e arrazoemos. Diz mais: apresentai vossas razões. Nós hoje estamos a tempo. Nós já estamos a tempo de colocar em ordem toda essa situação. Sim, meu prezado ouvinte, aquelas coisas que tu jamais gostaria que alguém ficasse sabendo, elas estarão lá diante desse Deus e diante de ti. Tu não vai poder negar. Hoje, se você comete uma traição conjugal, você pode esconder isso de tua esposa com muitas desculpas e mentiras e assim por diante. Talvez consiga, mas diante de Deus não tem como você esconder as tuas atitudes. Todas hão de ser reveladas naquele dia. O Senhor Jesus Cristo disse: nada há oculto
que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser a plena luz exposto. Portanto, meu querido ouvinte, esta é a situação do homem que está em pecado, procurando enganar a todos e por fim até a Deus quer enganar, quer se esconder dele. Ora, isso é a primeira coisa desde que fez o primeiro homem da terra. Quando ele cometeu aquele pecado, aquela desobediência, aliás, uma desobediência, ele fez o quê? Ele procurou se esconder no meio das árvores do jardim, se esconder de Deus, procurando driblar a Deus. Isto é impossível. Tu pode até driblar aí algumas pessoas aqui nesse mundo, como eu falei, mentindo, falsificando, sonegando, mas a Deus tu não enganas. Vem tudo à plena luz. E no livro de Jó nós lemos que de 1000 perguntas não responderás uma. Sim, o teu caso ali é só choro e lamento, porque a tua condenação está ali, pronta para te receber. Muitas pessoas têm uma palavra de escárnio. Mas se isto é assim, então, então não vai ter lugar para mim lá, porque o inferno deve estar cheio. É o que usam dizer muitas vezes. Mas as Sagradas Escrituras fala de 3 coisas que nunca dizem basta. E entre estas 3, uma é o inferno, fique sabendo. Tem lugar sim no inferno para todos os pecadores que não quiseram se arrepender de seus pecados. Para todos os pecadores que procuraram esconder-se da sua culpa, em vez de confessá-la no tempo devido, no tempo hábil. Nenhum pecador precisa ser condenado, mas ele não quer ouvir a palavra de Deus. Então sim, será condenado, sem dúvidas. Não há como mudar a vida de alguém a não ser Cristo, através do seu sacrifício perfeito. Você, meu prezado ouvinte, chegando-se a Ele, com a multidão de pecados que você tem, e dizendo a Ele, por exemplo, Senhor, eu descobri que eu sou um pecador, que eu não consigo fazer o bem como deveria. Mas eu ouvi dizer que tu perdoa os pecadores. Eis-me aqui, Senhor, com todos os meus pecados. Toma sob os teus cuidados todas essas infidelidades. E Ele vai receber a você, assim como tu está. A obra da melhoria da tua vida, da transformação da tua vida, será efetuada por Ele. Não é pelo pastor, não é pelo pregador, não é pelo missionário. É por Ele. Ele é que passa a ser o teu Senhor. E não mais o pecado. E não mais o inimigo. Então Ele cria uma nova natureza dentro de ti. E você passa a ser um testemunho dele aqui nesse mundo. Eu gostaria de dizer a vocês que hoje à tarde tivemos o sepultamento de uma irmã. Há muitos anos ela tem recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E ontem ela encerrou a sua história aqui nesse mundo. Ontem parou de ser anotado todas as suas atitudes, porque
deixou esta vida. Então, a última linha da sua história foi escrita ontem. E essa história não se muda mais. Talvez você, meu querido ouvinte, pense, mas nesse caso, eu estou muito longe da última página. Não pense assim. Pode ser que esteja mesmo escrevendo a tua última história, o teu encerramento. Ninguém sabe quanto tempo vamos permanecer aqui. Nós sabemos que a salvação é oferecida hoje. Amanhã não se sabe. Pode ser que já temos encerrado a nossa passagem aqui por essa terra e então estaremos para sempre aonde não se pode mais mudar a realidade. Nós lemos em Eclesiastes que se a árvore cai para o sul ou para o norte, aonde ela cair, ali ela ficará. Então é impossível mudar a história de alguém depois que faleceu, depois que deixou esta vida. Aí lá só resta uma coisa: para os salvos, o bem-vindo celestial, como cantam alguns cantores evangélicos. Mas para os perdidos, uma triste realidade da segunda morte, da condenação ao lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Toma cuidado, meu prezado ouvinte. Não é conveniente ficar falando coisas sem primeiro colocar em ordem a tua vida diante de Deus. Olha o que diz aqui nesse versículo. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos teus lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se a palavra de Deus você não aceita, porque o teu prazer é mais forte, teu prazer carnal é mais forte, então você não adianta você citar versículos, cantar hinos, enfim, coisas boas, sem dúvida, porém, se você não arrumar essa parte reconciliando-se com Deus. Deus quer que você se reconcilie com Ele. Hoje é o dia de graça, hoje é um dia que Deus está oferecendo sua salvação. E quando chegares ali, Ele diz: tens feito estas coisas, e eu me calei. E porque Deus tem, nesse momento, não toma juízo no mesmo instante ou vingança contra os seus ofensores, as pessoas pensam que está tudo bem. Deus é Deus de amor, Deus é bom. Uma certa ocasião, olha só, eu estava distribuindo folhetos evangelísticos da Boa Semente na cidade de Três Passos. Eu ainda era solteiro, faz muitos anos, e alguém me perguntou: ei, me responda uma pergunta, você é crente? Sim, sou, graças a Deus. Então me diz o seguinte: Deus é bom ou é ruim? Deus é bom, respondi para ele, porque Ele aponta o caminho aos pecadores. Por isso que Ele é bom. Ele não é bom para levar para o céu o bêbado, o adúltero, o afeminado, o ladrão. Não. Deus salva estas pessoas, aponta o caminho para essas pessoas encontrarem Jesus, o caminho. E então, salvas pelo sacrifício perfeito do Senhor, Ele salva o bêbado, o adúltero, o afeminado. E todos os demais, ladrão, perversos.
Porque tem pessoas que pensam que só serão condenados os lavadores de dinheiro ilícito, que só serão condenados os traficantes, só serão condenados os assassinos, aqueles que praticam crueldades. Não, nós temos uma lista dessas pessoas lá em Apocalipse, e aonde essa lista se encontra, essa lista, os primeiros que encabeçam essa lista são os covardes, são os tímidos, são essas pessoas que pensam, mas se eu ficar crente, eles usam essa palavra, se eu ficar crente, eu me converter, o que vão dizer de mim lá no colégio? Ou lá na fábrica onde eu trabalho, o que vão dizer de mim os meus colegas? O chefe de setor, na construção, o que meus colegas lá na obra vão dizer de mim? Esses encabeçam a lista daqueles que serão condenados. Os tímidos, os covardes, que não querem assumir um testemunho, de dizer claramente ao povo, colega, patrão, enfim, quem for, eu me salvei por Cristo Jesus, não pelas minhas obras, Ele me salvou, porque me ama, e ama você também. Não quer ser salvo por Ele? Pois bem, esse testemunho, o crente dá mesmo, não obrigado com uma guilhada, não, mas por amor a Cristo, amor ao seu Salvador. Por isso o apóstolo Pedro adverte, no versículo que tenho lido no início, para os crentes terem sempre preparo para responder aos que perguntam com respeito à sua fé. O crente tem que saber responder, porque ele vai feliz pelo seu caminho, porque creu no Senhor Jesus Cristo, porque confiou nesse sacrifício perfeito realizado pelo Filho de Deus, unigênito Filho de Deus, lá na cruz. Acertou todas as contas, concedeu gratuitamente o perdão dos pecados e a amizade com Deus novamente, a reconciliação com Deus. Sem isso, não tem ninguém que vai poder comparecer ou ir morar, como tem alguns pregadores que dizem, morar no céu. Ninguém vai chegar lá na nova terra e novos céus confiante em suas capacidades, em sua inteligência, em sua sabedoria terrena, em sua religião, nas suas obras. Lá na cruz do Calvário, 2 ladrões foram crucificados com o Senhor. Eu tenho a impressão, a Bíblia não relata propriamente esse meu pensamento, mas ensina e conduz a pensar assim. Quando estavam crucificando o Senhor, aquele homem estava observando também, estava presenciando também este fato. E a palavra de Deus diz que a minha palavra é martelo que esmiuça a penha. Nas batidas do martelo, em que cravavam os pregos nas mãos e nos pés do Salvador, talvez tenha lembrado ele desse versículo de Jeremias. E a cada pancada do martelo, batida do martelo, foi esmiuçando-se a penha do seu coração, a ponto de dizer ao Senhor: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é importante que o Senhor Jesus Cristo não disse, pois vamos ver como é que vai se dar esse desfecho final, porque se você ainda cometer um pecado aqui para frente, você não vai lá não. Veja que a palavra do Senhor não foi essa. O Senhor Jesus Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. E se você, meu prezado ouvinte, escutar a mensagem da salvação,
que Deus tem para você nessa noite, você estará também seguro com um lugar na herança entre os santificados. Eu gosto muito desse versículo. Domingo passado, nós temos meditado sobre a meretriz Raabe. Imaginem, meus queridos, aquela moça perdida em pecados. Ela fez uma aliança com os mensageiros de Deus. E quando chegaram ali, o sinal que foi lhe dado para que ela mantesse sempre era um cordão de cor vermelha. Esse cordão de cor vermelha eu tenho por certo que representa a cor do sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que está isso? Você tem esse sangue como sinal em tua vida? Um sinal de reconciliação? Um sinal de purificação? Ou você ainda guarda no teu coração uma placa de igreja, uma denominação? Ah, essa igreja, essa denominação, essa era do meu pai, era do meu avô. Ah, essa aqui eu vou morrer. Eu escutei uma certa pessoa me dizer anos atrás: esta igreja que eu sigo é a igreja da minha sogra, e ela me pediu que nunca saíssemos dessa igreja, e portanto eu não vou sair dessa igreja. As pessoas amam mais uma denominação. O seu coração está voltado a uma denominação e não ao nome precioso que está acima de todo nome, o nome que pode salvá-los. Isso. O resultado é que hoje ele já está na eternidade. Nunca se ouviu dizer uma palavra de esperança que ele tenha recebido a salvação pela fé em Cristo, mas guardou fielmente um título de religião no seu coração. Hoje ainda foi cantado aquele hino: "Oh, qual será a tua sorte no porvir? Em breve irás à sepultura, a morte não evitarás, mas, crendo em Cristo desde agora, da perdição te salvarás." Quem escreve esse hino foi um homem que tinha experiência de salvação e sabia da rápida passagem da sua vida aqui nessa terra. E por saber isso, a brevidade da vida, como disse Tiago, ele se preparou logo para que no momento em que ele fosse para a sepultura estivesse tudo bem com sua alma e Deus. Tudo que ele interessava. E também então escreve esse hino maravilhoso que serve de advertência aos que o cantam e aos que o ouvem. Mas eu voltando ao assunto, essa moça Raabe foi retirada longe do combate. Procure me acompanhar nesses raciocínios. Longe do combate. Ela não via, não passava perigo, e estava protegida, e não via nada da guerra. Eu até imagino, meus queridos, que lá ela estava, porque a Bíblia diz que ela estava com seu pai, seus pais e seus irmãos, toda a sua família. Uma pessoa reconciliada com o Deus de Israel. Agora a realidade da sua vida era outra. Ela já começava a viver uma nova realidade com uma alegria imensa em seu coração, pensando: olha, mais uns poucos dias e Josué dá o desfecho final nessas guerras, e nós então vamos herdar também uma parte nessa nova terra prometida, sob o governo de Deus. Um Deus vivo, que abriu o Mar Vermelho, que abriu Jericó, melhor dizendo, o Jordão. Ela tinha essas informações, ela mesma descreve isso. Por isso o crente, meu prezado ouvinte, já está nessa nova realidade na sua vida. E conta
já desde agora, imagina, medita nas maravilhas que o esperam no porvir. Nós não temos medo de sepultura. Ali será lançado o nosso corpo e dali ele subirá. Sim, é a palavra de Deus que diz. E havemos então de receber a nossa herança no novos céus e nova terra, onde a morte não vai existir, onde a doença não vai existir, onde a lágrima não vai encontrar lugar. É lá que nós vamos. É lá que os crentes em Cristo Jesus vão. Eu não estou dizendo que são os homens daquela religião, daquela denominação. Não. As pessoas que se converterem a Cristo, que o receberem como seu Salvador e Senhor, irão para os novos céus e a nova terra, indistintamente de qual denominação fizesse parte aqui nessa terra. Embora tenha um versículo em Romanos 16 que diz: observai os que promovem divisão e escândalos em desacordo com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Observai os que promovem divisões e escândalos. Sim, na verdade, meus queridos ouvintes, não era de ter nenhuma denominação. Na verdade, teria que ser somente uma reunião ao nome do Senhor, conforme as instruções que nós lemos nas Sagradas Escrituras, especialmente em Mateus 18, 20, e também nas epístolas de Paulo. Em todo caso, não estamos aqui atacando nenhuma religião. O que precisa é Cristo Jesus em seu coração e estará salvo, e salvo para sempre. Eu gostaria de ler um versículo muito interessante que está aqui em Atos dos Apóstolos, que diz assim, Atos capítulo 13, verso 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. E mais tarde, em versículo 38, tomai, pois, conhecimento, irmãos, de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não vos pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Meus amados, por aqui eu vou ficando nessa ocasião, dizendo a todos, não estou aqui fazendo propaganda, estou aqui simplesmente dizendo que há salvação para você, há salvação para o pecador. Agora, para o justo, o Senhor Jesus Cristo disse, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Tomai, pois, conhecimento de que este é o evangelho que nós vos anunciamos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa.